Nós estamos para mais um programa, Especialidades, Ciência para a Vida. E nessa semana nós temos alguém muito especial, um jovem, um pesquisador, um professor, alguém formado aqui na Universidade Federal de Viçosa, em Engenharia de Alimentos em 2013. Passou pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos como estagiário, fez doutorado em Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos e trabalha no Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, da Embrapa Instrumentação. E hoje também passou também pelo pós-doutorado no Departamento de Físico-Química da Unicamp, desde 2017 até na atualidade, e hoje é um professor, e também teve a oportunidade de fazer o pós-doutor em bioprodutos na Universidade da Finlândia. Alguém jovem, que pode ser um exemplo para muitos jovens dos nossos jovens, é uma pessoa dinâmica e que mostra perfeitamente que nós podemos sair, né, de uma cidade tão simples como Viçosa e galgar postos, pesquisas e ajudar o nosso país. O nome dele é Caio Gomide Ottoni, professor e doutor, que nós temos a honra de estar nessa semana conosco aqui na TV Viçosa. Nós gostaríamos de dizer para você também que nós temos aqui o apoio da CIF, Sociedade de Investigações Florestais, do Laboratório de Solo e de Plantas do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Não deixe de fazer suas análises de solo, a sua recomendação de adubação. E também temos o NEPUT, Núcleo de Estudo de Planejamento de Uso da Terra. Se você necessita de informação como planejar sua propriedade, deixa conosco, tem alguém que entenda muito bem. E alguém que é muito especial para todos nós, que é a TV Viçosa, a TV do nosso coração. Professor, doutor Caio Gomide Ottoni, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade. Afinal de contas, com esse brilhante currículo, né, como é que você conseguiu misturar todas essas coisas de conhecimento e está hoje numa área extraordinária que é a nanotecnologia? Boa tarde, professor Lânio. Eu gostaria de agradecer muito o convite, tanto de sua parte quanto da TV Viçosa. É um prazer muito grande estar retornando a Viçosa, ainda que virtualmente, né? Eu sou natural dessa cidade, eu me formei aí, e por mais que eu tenha saído daí há quase 10 anos, eu carrego comigo essas origens exavianas. Então é um grande prazer estar falando com vocês num programa tão importante, né? Aproveito para parabenizar pela iniciativa, que no momento que a sociedade está tão cética com relação à ciência, qualquer iniciativa de divulgação, de popularização da ciência é de fato louvável. Mas tratando da sua pergunta, realmente é uma formação atípica, né? A gente passou por algumas áreas que podem parecer um pouco distintas, mas que na verdade se complementam. Então o que a gente tem na verdade é um foco científico e abordagens complementares diferentes para responder perguntas de diferentes cunhos, né? E resolver também problemas com diferentes óticas. Então, eu diria que a pesquisa, nesse caso, estando na interface entre essas áreas, ela consegue ser pluridisciplinar e é mais fácil ser inovador quando a gente transita nessa interface entre diferentes áreas. A visão holística, né, Caio? Uma visão holística, um conhecimento mais diverso. Mas, afinal de contas, por nossos telespectadores, você está pesquisando o quê? E depois eu queria, antes de mais nada, você me responder essa pergunta, o que é nanotecnologia? Explica para os nossos telespectadores. É um termo assim, muito pomposo e poucas pessoas conhecem a respeito? Certo. É uma pergunta bastante recorrente. Vamos começar pela primeira parte, que é a nanotecnologia, que é a base de toda essa pesquisa que a gente vai conversar aqui hoje. A nanotecnologia é uma ciência, né, na qual a gente manipula a matéria, os materiais de qualquer estado, numa escala que a gente diz nanométrica. O que é isso? A gente
constrói, né, com o avanço das técnicas de caracterização, de manipulação de materiais, a gente consegue compreender o material numa escala atômica molecular. Se a gente pega 1 metro e divide ele em 1 bilhão de vezes, tá? Então, estou falando de 1 bilionésimo de metro. É uma escala bem pequena, bem sutil da matéria, mas que vai ser responsável por todas as propriedades macroscópicas. Então, na verdade, na nanotecnologia, a gente pensa pequeno e projeta grande, para que a gente consiga ter as propriedades que as aplicações exigem, construindo e projetando os materiais a partir dos átomos e das moléculas. Agora que a gente já sabe o que é nanotecnologia, a minha pesquisa está inserida, como eu falei, na interface entre essas áreas. Então, a gente usa a tecnologia para produzir materiais plásticos predominantemente, que sejam sustentáveis e que sejam multifuncionais. Tá? Sustentabilidade do ponto de vista de projetá-los com base nos preceitos da química verde, e de multifuncionalidade para que eles atuem em diferentes vertentes em aplicações específicas. Você falou uma palavra aí que é muito interessante. O que é química verde? Química verde, eu vou pintar lá a parede para virar química verde? Explica para nós, essas coisas é importante para os nossos telespectadores. Certo. A química verde é uma tendência, na verdade, no passado, quando os processos químicos eles foram se desenvolvendo, não prestavam muita atenção para a pegada de carbono, para os impactos ambientais de uma tecnologia. Então, tanto os precursores, né, os materiais que a gente extrai da natureza, eles eram extraídos de forma descontrolada. E também a gente despejava de volta lá materiais que se acumulavam, etc., que tinham um impacto ambiental muito grande. E para desenvolver alternativas, a gente passa por processos que envolvem a química verde, que são processos mais limpos, no sentido de usar reagentes menos nocivos ao meio ambiente, com custo energético um pouco menor, certo? Que gerem uma pegada de carbono um pouco mais neutra, tá? Então, tudo isso tem um cunho, né? A química verde, ela une o que é necessário do ponto de vista tecnológico ao que é necessário do ponto de vista ambiental. Doutor Caio, e quais seriam esses materiais? O que você poderia explicar para todos nós? Certo. Primeiro vamos começar pelos aspectos sustentáveis, né? Por que eu falo que esses materiais são sustentáveis? A gente tem um preceito que a gente chama de bioeconomia circular, tá? Que é isso? É extrair da natureza precursores. Então, a gente trabalha ali com açúcares, proteínas, tudo que a gente extrai da natureza, através de protocolos verdes, como a gente acabou de falar, tá? E a gente produz materiais que ou gerem menos lixo, né? Então, a gente tem sempre essa tendência de fazer os materiais eles ficarem no ciclo econômico o maior tempo possível, e se forem descartados, que eles sejam biodegradáveis, que eles não se acumulem no ambiente marinho, em aterros, mesmo no modo de microplásticos, né, que é uma tendência agora, que tem aparecido bastante. Então, na verdade, a primeira coisa que esses materiais têm como característica é serem sustentáveis, estarem de acordo com a bioeconomia circular. E depois eu falei que eles são também multifuncionais, porque a gente não quer mais plásticos que eles tenham simplesmente aquela função de proteger e depois a gente abre, consome o que tem dentro dele e joga fora. Tá? Então, tem pesquisa muito relevante para produzir um plástico que ele é projetado para simplesmente ser jogado fora. Então, a gente introduz essas funções nos plásticos para que eles sejam úteis também de outras formas. Não sei se eu respondi isso. Deixa eu ver se eu entendi a sua explicação. Na verdade, vocês estão procurando, na pesquisa, através da nanotecnologia, substitutos para o plástico que vem do petróleo. Essa é uma das vertentes, né? A gente entende que as fontes fósseis, né, o petróleo, as fontes petroquímicas, elas têm renovabilidade limitada, né, elas demoram muito tempo para se renovar, e se a gente continuar explorando de forma indiscriminada, isso pode acarretar em um problema ambiental no futuro. Então, nosso horizonte ele é de longo alcance, longo prazo. Ótimo. E dentro da sua pesquisa, como que nós estamos no cenário internacional? Quer dizer, o Brasil está no mesmo nível que as grandes nações ou os grandes grupos de pesquisa, ou nós estamos atrasados? O Brasil é bastante
ele faz uma pesquisa bastante decente quando fala-se de materiais sustentáveis, tá? A gente está bastante competitivo no cenário internacional, em parte porque a gente tem uma biodiversidade muito grande, então a nossa biomassa ela é uma fonte absurdamente grande de materiais com potencial de substituição do petróleo, e por biomassa eu falo biomassa vegetal, biomassa animal, rotas biotecnológicas, tá? E as nossas gerações de pesquisadores foram conseguindo avanços notórios e que hoje nos permitem ser compatíveis, comparáveis ao cenário internacional. Ah, que coisa boa. Doutor Caio, que produtos seriam esses que vocês usam? Que biomassa é essa, afinal de contas? Explica para nós de uma forma mais detalhada. Quais são os produtos potenciais, o que vocês têm usado nesse processo de produzir, entre aspas, plásticos biodegradáveis, né? Sim. Professor Lani, as biomassas elas são variadas, tá? E aí eu não falo por mim, mas por uma comunidade que pesquisa, que faz pesquisa nessa área, e elas são principalmente aquelas baseadas em plantas, vamos citar celulose, hemicelulose, lignina, ou às vezes também biomassa animal. A gente consegue extrair um polímero, um biopolímero, que é chamado quitina, por exemplo, da carapaça, do exoesqueleto de alguns artrópodes, de caranguejo, etc. A gente extrai também uma proteína chamada fibroína dos casulos do bicho da seda, tá? Pectina de frutos cítricos, amido de caules, de bulbos. Então, são vários açúcares e proteínas que são bastante particulares, que a gente extrai de fontes vegetais, animais, e, preferencialmente, dentro de um conceito de biorefinaria, de sobras, de resíduos, de subprodutos da cadeia de processamento. Tá? Então, grosso modo, a gente diz que o que sobra nos interessa. É uma forma de baratear o produto, é uma forma de agregar valor à cadeia e de tornar o produto um pouco mais sustentável. Por exemplo, seria o caso do bagaço de cana. O bagaço de cana é um deles. A gente trabalha aqui com um material que chama nanocelulose, que é justamente a celulose na escala nanométrica, dentro da nanotecnologia que você comentou no início da entrevista. E essa nanocelulose ela é bastante extraída de eucalipto, de pinos, etc., mas, mais recentemente, fontes alternativas, como bagaço de cana-de-açúcar, tá? Como curauá, como diferentes matrizes, não só alimentares, mas agropecuárias, que são tipicamente subutilizadas. Perfeito, perfeito. Você vê algum horizonte assim da aplicabilidade desse conhecimento e se tornar já um processo industrial? Porque uma coisa que nós percebemos é que o mundo está virando um lixo, né? Da onde você vai, você vê plástico, inclusive com morte de animais, tartarugas, baleias, né? Animais marinhos, eles confundem o plástico como alimento e acabam se intoxicando. Alguma expectativa que isso possa se tornar real para nós que somos mortais, diríamos assim? Certo. Quando a gente trata da substituição do petróleo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não está só pensando na viabilidade técnica. Infelizmente, o que guia ainda a utilização, a exploração desse recurso é a viabilidade econômica dele. Então, o custo do petróleo é muito baixo. Então, competir em custo com o petróleo é uma coisa de longo prazo. Tá? Então, eu diria que o principal potencial nesse momento são questões regulatórias. Então, tem vários países que já estão proibindo o uso de plásticos descartáveis, de algumas embalagens, de alguns canudos, tá? E aí sim a gente pode entrar com as nossas alternativas um pouco mais sustentáveis, que não são feitas para serem jogadas fora, né? A gente quer que ele permaneça no sistema por mais tempo possível, mas se forem descartadas ainda que indevidamente, elas são biodegradáveis e retornam ao ciclo biológico de forma muito mais rápida e menos nociva, justamente nesse contexto que você falou dos microplásticos, dos plásticos em ambientes marinhos, acúmulos em aterros e no mundo como um todo. Ok. Professor e doutor Caio, nós vamos ter que dar um pequeno intervalo, mas as suas informações são extremamente importantes para todos nós. Fiquem que nós vamos voltar, ok? E a todos vocês, aguarde um minutinho. TV Viçosa, a TV do nosso coração, estamos fazendo 26 anos.
E haveremos de continuar aqui com uma informação extraordinária e com esperança. Quem sabe um dia nós não termos esses plásticos, esse lixo todo nas nossas ruas, nos nossos rios. Olha como que é importante a ciência. Um jovem doutor, um jovem professor trazendo para nós esperança. É isto que nós queremos aqui no Especialidades, Ciência para a Vida. Fique conosco. Nós estamos aqui de volta no Especialidades Ciência para a Vida, com alguém muito importante. Professor Dr. Caio Gomide Ottoni. Na nossa Universidade Federal de Viçosa, poderíamos dizer um garoto que hoje se tornou um grande pesquisador de pesquisa de ponta, nanotecnologia. Afinal de contas, o que é isso? Fique conosco aqui que você vai entender todas essas coisas. Dr. Caio, nós estamos de volta. Afinal de contas, são muitas as características desses materiais. E me parece, eu já ouvi alguma coisa a respeito que um dia nós poderíamos, entre aspas, comer plástico. Seria possível isso? Explica para nós qual que seriam, na verdade, esses diversos materiais. Pensou? Se nós estivéssemos comendo a nossa embalagem, que coisa extraordinária, menos lixo, que maravilha. Sua pesquisa tem grande importância para nós que lidamos com o meio ambiente e para isso aqui, ó, vida, né? Vida, que coisa maravilhosa, a tecnologia. Por isso que é aquilo que você comentou, né? Ciência é tudo, né? Ciência é tudo, nós não podemos parar, porque senão não vão ficar na mão dos outros povos. Por favor, explique para nós o que você faz e a importância do seu trabalho. Justo, professor Lane. A ciência, de fato, tem muito a contribuir à sociedade moderna, né? Quando a gente fala em substituição de plásticos, em geração de resíduos, por exemplo, a gente pode contextualizar isso numa situação de pandemia. Você já parou para pensar em quanto lixo nós estamos gerando? Né? Quantas embalagens estão sendo adicionadas só porque a gente está vivendo num mundo mais de delivery, né? Compras virtuais. Então, o volume de plásticos demandado e descartado, porque eu já falei, eles são projetados para serem simplesmente jogados fora. E isso é uma perda de uma oportunidade grande desses materiais desempenharem funções que não só aquela de proteção. Uma dessas funções é justamente a que você comentou do fato de ser comestível, uma embalagem comestível. Isso já é factível, isso já está no mercado, né? Foi desenvolvido pela Embrapa e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e ele é baseado em polímeros, em açúcares e proteínas que a gente já come naturalmente. Tá? Então, a pectina, que a gente encontra em frutos cítricos e outros materiais alimentícios, a gente consegue isolar esse composto e fazer uma embalagem baseada nela. E essa embalagem, ela pode não ser feita para ser comida. Vamos falar assim, o que você vai jantar hoje? Eu vou jantar uma embalagem. Não é bem isso. Mas, você já viu aqueles sachês que ficam perdidos no meio de salgadinhos, que tem ketchup, sal? Tem vários países que têm restrições com aquilo, por causa de ingestão acidental. Então, se esse produto ele for consumido, não tem problema nenhum. Mas tem também aqueles plásticos que podem ser feitos para serem consumidos. Quando a gente substitui, por exemplo, a alga para preparar um prato japonês ou um wrap, certo? Esses plásticos são feitos para serem consumidos. E não é utopia mais a gente falar que a gente pode comer a embalagem e gerar um lixo a menos e ter uma carga nutricional a mais. Eu me lembro da casquinha do sorvete, né? Você toma o sorvete e depois você come a casquinha, que maravilha, né? Seria semelhante a isso, né? Sim, seria semelhante. A casquinha de sorvete, geralmente, ela é feita de um outro açúcar, que eu não comentei, mas ele chama amido, e ele é bastante utilizado em formulações alimentícias, e ele é utilizado também para a produção de plásticos e de embalagens que podem ser ingeridas sem nenhuma
consequência adversa para o nosso organismo. A casquinha de sorvete, ela vem envolta por uma embalagem a mais, né? Então, muita gente pergunta assim, mas qual que vai ser, então, a embalagem da embalagem, né? Por fins de contaminação, etc. A primeira réplica minha é perguntar qual que é a embalagem da maçã que a gente pega na gôndola, né? Não tem, né? Simplesmente é higienizada. Mas, no caso, vamos pensar na casquinha de sorvete ou em um saco de um bombom, por exemplo. A gente tem um saco externo, embalagem externa, e depois a gente tem um monte de embalagem que a gente diz primária, que é cada um daqueles bombons. Então, essas embalagens primárias a gente pode substituir pelas comestíveis, estando essas isoladas da contaminação por uma embalagem secundária externa. Perfeito, perfeito. Né? Não, tranquilo, dá para entender. E a respeito do amido, então, nós poderíamos utilizar o milho, né? Quer dizer, do milho vir plástico, que coisa maravilhosa, né? É isso mesmo? Sim, as fontes de amido, elas são várias, incluindo o milho, incluindo a mandioca, tá? E vários plásticos já foram produzidos com base em amido, e principalmente quando se explora subprodutos, rejeitos, sobras do processamento. Então, vamos pegar um milho, ele foi processado, beneficiado, ele tem o segmento, nicho de mercado dele garantido. Mas e tudo aquilo que sobrou e que ainda assim é fonte de amido. Então, se a gente pega a mandioca, tem um subproduto que chama-se crueira, que é uma fonte grande de amido. Então, isso tudo para a gente é bastante promissor para a extração desses materiais que podem gerar plásticos. A própria casca da mandioca, né? Que é jogada fora normalmente, né? Casca da mandioca. E aí a gente faz, por exemplo, frutos sobremaduros, né? Vamos pensar assim, tem mamão, fruto bastante perecível, né, professor Lani? Se a gente vai no hortifruti ou nos centros de distribuição, às vezes esse fruto ele perde as características, vamos dizer assim, ideais dele. Então ele amassou, ele sofreu uma injúria, ou ele está sobremaduro, ele passou um pouco mais do ponto, e ele não vai ser consumido. Mas ele tem a mesma carga nutricional, ele tem a mesma possibilidade de ingestão. Então o que a gente faz é pegar esse fruto que seria desperdiçado, então a gente contribui também para a mitigação do desperdício, para converter em plásticos. Então é essa tendência de biorefinaria e de utilização integral da biomassa. Professor Caio, deixa eu te fazer uma pergunta mais futurista. Em relação, aonde que vocês estão caminhando em termos de pesquisa? Em outras palavras, em curto, médio e longo prazo, onde vocês querem chegar? Tá. Primeira coisa é que eu já falei para você que o nosso horizonte ele é de longo prazo, né? Substituir plásticos petroquímicos imediatamente é um pouco utópico por questões econômicas, né? Então não tem muitos interesses que não são aqueles focados no nosso planeta, certo? Mas a gente acredita que as nossas pesquisas, o nosso papel é viabilizar que essas tecnologias se tornem cada vez mais convidativas para que essa substituição aconteça. Se ela vai acontecer ano que vem, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, depende de outros interesses, né? Porque a gente não coloca o produto na prateleira, a gente simplesmente desenvolve a tecnologia e transfere para os players que vão fazer isso. Tá? Mas o que é o principal legado dessa pesquisa, né? É trabalhar com processos que têm uma pegada ambiental um pouco mais neutra, né? É injusto a gente extrair da natureza as matérias-primas, os precursores, as ideias, as estratégias, usar tudo dela e depois devolver algo sujo, né? Então o que a gente quer é que essa devolução seja cada vez mais limpa e menos nociva para o planeta. Além disso tudo, a gente tem um legado bastante importante também, que é o legado social, né? Então, na medida em que esses avanços eles vão sendo catalisados, a cadeia produtiva como um todo vai gerando valor. Então, a gente entende também que isso pode gerar renda, que pode gerar capacitação de pessoal, pode gerar empregos. Ótimo, ótimo, excelente. É uma pena que o nosso tempo é curto. Mas a respeito da sua própria vida, você tão jovem e já um grande pesquisador e um professor e com experiência no exterior, Estados Unidos, Finlândia, o que você poderia dizer para os nossos jovens? Afinal de contas, você chegou lá.
né? Hoje uma pessoa extremamente importante para o nosso país, né? E nós temos tantos jovens envolvidos com drogas, sem esperança, pessoas que não conseguem achar um caminho. Dá uma palavra de ânimo. Você viveu isso, né? E tem a experiência dos tempos atuais, né? Sim. Se eu puder deixar uma palavra para quem está pensando em começar ou quem está começando, eu acho que essa palavra é exposição. Então, o conselho é se expor. E exposição, ela vem de diferentes formas, né, professor Lane? É se expor a assuntos mais contemporâneos, a problemas mais modernos, a desafios maiores, se expor a ambientes que não sejam talvez os mais confortáveis, então se expor a diferentes instituições, a diferentes áreas, diferentes óticas para os problemas do mundo real, vamos dizer assim. Se expor a eventos, escolher os eventos e fazer apresentações, conversar com as pessoas, se expor à língua inglesa, se expor a revistas de alto impacto. Então, se você tem que perder o tempo lendo um artigo, por que não ler o da Science? Por que não ler o da Nature? Né? Por que não procurar fontes boas de informação? Então, é se expor para os profissionais que norteiam aquelas áreas nas quais essas pessoas estão começando, e aí sim conseguir trilhar o seu caminho de forma independente, né? Para que você não siga uma trilha que já foi aberta, né? Mas para que você abra a sua, e para isso o Brasil é um grande potencial, tem um grande potencial, e a gente conta justamente com essas gerações que estão dando continuidade à pesquisa para que esses avanços, que, como eu já falei, são de longo prazo, não sejam encerrados. Caio, você teve, doutor Caio, né? Você teve uma experiência no exterior. Eu vejo assim nós como brasileiros assim muito negativados em relação, né, negativos, melhor dizendo, em relação ao Brasil, né? Eu também tive essa experiência. Eu acho um país tão extraordinário. Por favor, levante aí a nossa moral, né? Você esteve lá em grandes ambientes de pesquisa, avançados, Finlândia, Estados Unidos e tudo. Por favor, traga uma palavra também de esperança para o nosso Brasil. Isso é importante. Professor Lane, esse é um ponto muito interessante. O brasileiro é visto com muito bons olhos na academia lá fora, né? A ciência brasileira é de altíssima qualidade. Então, eu tive mentores no exterior que adoram brasileiros justamente porque a gente leva uma formação muito sólida. A nossa formação básica é muito competitiva, tá? A gente sai com uma formação muito consolidada e geralmente brasileiros que se dispõem a ir lá fora e estão dispostos a encarar o desafio, né, de imersão em outra cultura, em outra língua, eles geralmente são muito bem-sucedidos. Tá? Então, a gente vê brasileiros sendo players de bastante importância no mundo inteiro. E o que possibilita isso é a nossa biodiversidade, é a nossa formação básica, as nossas universidades e os professores que são de altíssimo nível, né? E muito disso é por causa da pesquisa que já vem sendo feita há décadas. Tá? Então, é uma cadeia, né? E ela tem que ser mantida. E um dos lados de manter é o lado de financiamento, e o outro lado é o lado nosso, que é o lado de quem põe a mão na massa e de quem acorda com a vontade de simplesmente fazer coisas novas acontecerem. Doutor Caio, e a Universidade Federal de Viçosa? Você esteve aqui nos nossos colégios, né, aqui de Viçosa. Desculpe, mas você é cria daqui, né? Desde da alfabetização até ser um engenheiro, né, um engenheiro de alimentos. Afinal de contas, o que a Universidade Federal de Viçosa, melhor dizendo, a comunidade de Viçosa, proporcionou para a sua vida? Não tem como eu falar em nenhum avanço na minha carreira, na minha vida, sem citar Viçosa, né? Viçosa, tanto pessoalmente como profissionalmente, é bastante importante no sentido de pioneirismo, de inovação, certo? Convivência. Eu acho que essa atmosfera que a gente tem na UFV em Viçosa, cooperativa, amistosa, ela é muito importante para que a gente consiga, de fato, se imergir na universidade, né, nos estudos e viver aquela vida universitária. E ainda assim a gente tem contato com professores de altíssimo nível, né, uma
universidades sabidamente referência em termos científicos, ela possibilita muita coisa para a gente. Para quem quer se desenvolver, o UFV é um lugar ideal, né? Eu gosto desse, como você falou, eu sou cria-viçosense, eu gosto desse clima de interior, que a gente pode simplesmente passar o dia na universidade, viver uma vida ali na reta da UFV, né, no DCE, participar das atividades, que são muitas, e tudo isso contribui para a formação do profissional, né? Ótimo, nós temos que terminar. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Afinal de contas, onde é que você quer chegar como pesquisador? Mas eu queria que você desse uma ênfase nisso aqui, ó, ciência para a vida. Porque é isso que é importante. Nós somos muito criticados, né? Tá pesquisando sexo dos anjos, isso aqui, isso ali. Não, a seriedade, né? A seriedade. Fale para o nosso público a seriedade da pesquisa. E outra coisa que eu queria que você mencionasse, afinal de contas, da onde está vindo os financiamentos? Perfeito, perfeito. Vamos pela primeira parte. A vida é o que move a ciência. Pelo menos a que eu faço é toda baseada na vida. Por que eu digo isso? Os nossos materiais a gente produz, mas extrai da natureza. São compostos vivos, tá? A gente se inspira na natureza. Então a natureza ela tem pelo menos centenas de milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento a mais do que a gente. Então é de se esperar que os processos do ponto de vista energético já estejam otimizados. Então, por que não se inspirar nela, né? Por que não se inspirar na natureza? Porém, o que a gente faz é um pouco diferente disso, o que a gente faz em termos de sociedade. A gente explora a natureza. E aí a gente pode colocar um dia em xeque essa questão tão importante que é a vida, né? Então, para ter uma relação mais simbiótica e não parasítica, vamos dizer assim, com o planeta que tão bem nos acolheu, a gente precisa desenvolver essas tendências que vão devolver para o planeta coisas mais limpas, coisas mais naturais, tá? Então, a principal motivação da minha pesquisa é justamente promover uma sociedade moderna dentro dos desafios que são enfrentados todo dia, crescimento populacional, mudança de hábito de consumo, industrialização, encarar isso tudo de uma forma que a gente deixe uma pegada mais neutra para as gerações futuras. E sustentabilidade, né? Sustentabilidade, resumindo, né? Sustentabilidade, esse é o ponto. Sua segunda pergunta foi com relação aos financiamentos, né? Esse é um ponto importante, né? Porque tem-se já a consolidação de que o desenvolvimento científico ele é proporcional ao investimento que é feito. E eu gostei da palavra que você usou de financiamento no sentido de não ser custo, mas ser investimento, né? Então, os investimentos hoje em dia, eles vêm do governo, majoritariamente. A gente tem parcerias com empresas, mas no Brasil a gente ainda tem essa máxima, né, que já é um pouco obsoleta, de que é um gasto para a ciência, né? As empresas elas precisam entender um pouco mais que trata-se de investimento. Por outro lado, a gente da academia, a gente precisa entender mais os problemas das indústrias para que as nossas pesquisas sejam mais relevantes, né? Então, hoje o financiamento ele é público, mas eu acho que vai caminhar cada vez mais de ser uma parceria público-privada, na medida em que a gente se aproxima das empresas, da iniciativa privada, entende os problemas e se mostra relevante na solução deles. Ótimo, ótimo. Olha, nós ficamos extremamente gratos, as suas palavras são extremamente importantes e o exemplo de vida, né? Tão jovem, não é? Ainda solteiro, diríamos assim, né? Mas está comprometido. E que chega numa posição extraordinária, né? Numa área da pesquisa extremamente importante para todo o nosso país. E com certeza não é só a questão do Brasil, né? Porque é algo que nós entendemos que é para o planeta Terra, né? Quer dizer, hoje nós temos que pensar globalmente, com certeza, não é o nosso nicho somente, né? Nós temos que ter uma visão muito maior. Professor e doutor Caio, é uma grande satisfação, nós agradecemos, né, o seu tempo, a sua participação.
a sua sapiência no sentido de trazer essas informações e com certeza aí muito vai ajudar principalmente aos nossos jovens que desejam também ter uma carreira brilhante. Ok? Fique à vontade para as suas últimas palavras, se assim desejar. Eu que agradeço, professor Lani, é uma oportunidade muito legal de estar conversando com você aqui, de estar compartilhando um pouco de experiência que a gente, de vivência que a gente teve nessa curta carreira científica, né? Então é um prazer muito grande, o convite chegou de uma forma muito receptiva de minha parte, e mandar uma saudação especial ao povo viçosense, né? E uma mensagem de ânimo, que tudo isso que a gente está passando vai se solucionar, mas com base na ciência. Então, Ótimo, tem ótimo. que ter cientistas responsáveis, éticos, transparentes, né, trabalhando por trás para desenvolver as vacinas, os plásticos, as alternativas que vão levar a gente a atravessar essa e outras crises enquanto estivermos por aqui. Tá ótimo. Nós vamos ter que terminar, mas nós gostaríamos de dizer para os nossos telespectadores, os assuntos são extremamente importantes e são especiais para você e para os nossos filhos, para trazer exemplos de vida. E não se esqueça, especialistas do mundo inteiro, brasileiros que estão por aí fazendo um trabalho excepcional, porque o nosso objetivo é ciência para a vida. TV Viçosa, a TV do nosso coração, fique conosco. E a cada semana um novo assunto, que é altamente importante para você e para a sua família.